Olá pessoal, vamos começar uma unidade sobre os trocadores de casco e tubos. Essa é uma categoria enorme de equipamentos, compreende diversos tipos de trocadores de calor com uma grande variedade de estruturas construtivas. O trocador casco e tubos é de fato, vamos dizer assim, o burro de carga, o cavalo de carga para trocas térmicas em plantas químicas, em plantas de processo químico. Por quê? Devido à versatilidade do trocador casco e tubos, do tipo de equipamento, e também à sua robustez e confiabilidade, praticamente qualquer serviço de troca térmica vai poder ser atendido ou realizado por esse tipo de trocador de calor. Não que seja exatamente o mais adequado para realizá-lo, pode ser que haja modelos de trocadores de calor que apresentem certas vantagens específicas ao se realizar um dado serviço, por exemplo, compaticidade, quer dizer, o trocador ele vai ser menor, e se o espaço de instalação for muito exíguo, for pequeno, talvez um outro trocador se mostre mais adequado para realizar esse dado serviço específico. Mas, de modo geral, qualquer serviço de troca térmica, em tese, poderá ser atendido, realizado por algum tipo de trocador casco e tubos. Então tem amplo uso industrial. Em aulas anteriores eu lembro que eu havia mostrado um gráfico de valores financeiros imobilizados na forma de capital, de ativo, em equipamentos de troca térmica em geral, trocadores de calor, e nesse gráfico o valor ativo imobilizado para o mercado europeu, o mercado, o parque industrial químico e petroquímico europeu, mais de 50% do ativo imobilizado, ou seja, dinheiro imobilizado na forma de trocadores de calor, está aplicado em trocadores de casco e tubos. Então, uma categoria, é um modelo, falando assim de uma forma ampla, lato sensu, compreende um modelo de trocadores de calor, ou uma categoria de modelos que é de amplíssimo uso industrial, certo? Falando de uma maneira assim livre, você entra numa planta química 99, de porte razoável, claro que numa planta muito pequenininha, com equipamentos limitados, um processo muito simples, isso não vale. Mas se você entra numa planta química de porte razoável, 99% de chance de você encontrar um trocador casco e tubos lá. Pode ser que você não encontre outro modelo de trocador, mas o casco e tubos vai estar lá, tá certo? Vou começar uma introdução mostrando diversos tipos de trocadores casco e tubos, todos nessa grande categoria, nesse grande guarda-chuva denominado trocadores de casco e tubos, mas com variações de estrutura, modelos diferentes, tá? Então temos aqui alguns modelos, eu vou mostrando as imagens e comentando alguma coisa. Aqui nessa figura, nessa foto, nós temos um casco e tubos aberto, o tubo externo aqui. Vocês estão vendo aqui dentro do trocador, tá? Isso que nós estamos vendo aqui são tubos, são tubinhos, tá? São pequenos tubos, pequeno comparado com o diâmetro do casco, mas são pequenos tubos de diâmetro menor, e as dezenas, centenas, muitas vezes milhares de tubos. Dentro de um trocador de casco e tubos nós podemos ter milhares de tubos, milhares de tubos internos. Quando se compara com os trocadores multitubulares, que são comercializados, construídos e comercializados como grampos, a quantidade de tubos é bem menor, geralmente. Então nós temos aqui os tubos, reparem que os tubos estão presos nesse disco aqui, esse disco é chamado de espelho, no inglês a tradução direta é folha de tubos, no inglês o nome é tube sheet, e no português a gente costuma chamar de espelho de tubos, certo? Então os tubos estão aqui inseridos nessa chapa, uma chapa bem grossa essa, vejam, aqui deve ter em torno de 1 polegada ou mais, tá? É o espelho do trocador. Esse outro equipamento que nós vemos aqui é um chiller. O chiller
é um trocador de calor especializado para produzir, ou pode ser usado para produzir água gelada, tá? Ou outros fluidos gelados, tá? No chiller, você tem essencialmente, falando de maneira simples, uma geladeira acoplada a um trocador de calor. Nesse caso aqui, ó, o trocador de calor é esse casque-tubos, certo? Mas o chiller possui todo o sistema de refrigeração, né? Compressor, válvula de expansão ou capilar, toda aquela parafernália, né, necessária para a produção do frio em uma geladeira ou um freezer. Só que devido ao porte, né, maior, a carga térmica maior, o resfriamento do fluido refrigerante, né, que normalmente acontece numa geladeira, por exemplo, é naquela serpentina atrás da geladeira, no chiller haverá um trocador de calor para efetuar esse resfriamento pós-compressão. Opa! Aqui nós temos um trocador casco e tubos também, pequeno, tá? Esse trocador aqui é um trocador pequeno, é um trocador de, veja aqui essa tampinha vai aqui, ó, tá vendo? Ela é fixada aqui, através de parafusos. Então o fluido entra em um tubo desse e sai nesse outro tubo aqui, que são os bocais, certo? Aqui nós temos um bocal de entrada e um bocal de saída. Esse fluido é o fluido que vai escoar por dentro dos tubos, né? É o fluido interno. E o fluido externo do casco entra por aqui e sai por aqui, ou o contrário, né? Aqui nós temos os bocais do casco, tá? Esse casco aqui especificamente, ele parece, né, pela construção aqui, ele parece não ser desmontável, então não dá para abrir, ele é selado. Apenas as tampas aqui são removíveis. Olha aqui uma imagem ampliada. Esse trocador, né, um trocador casco e tubos, aqui grande. Os pezinhos aqui, ó, são chamados de berço ou sela. Os pés, são os suportes do trocador. Uma peça dessa, pessoal, um componente desse pesa toneladas. Tá? Ele vazio já pesa algumas toneladas, pode pesar algumas toneladas. E ele cheio, o conteúdo, né, se for um líquido, por exemplo, você vai ter um hold-up também, talvez, né, de vários quilos, centenas de quilos ou talvez tonelada de produto aqui dentro. Os bocais, certo? Vejam, na parte posterior aqui desse trocador, o cabeçote dele, essas tampas aqui, ó, ele é bem interessante, tá? O cabeçote aqui, ó, ele tem um formato cônico. Vamos falar disso mais na frente. Olha este, aqui nós temos um trocador de calor, é um refervedor, né? Pode ser chamado de reboiler também. E nesse trocador aqui, vejam que existe um balão aqui em cima, né? Uma câmara acoplada. É uma câmara de desengajamento de vapor e líquido, tá? O líquido é borbulhado aqui dentro e quando o vapor é formado, ele pode arrastar gotículas. E essas gotículas podem ir para a tubulação da planta e causar algum inconveniente, né? Não é interessante que o vapor, né, contenha essas gotículas em suspensão, tá? Aumenta a perda de carga na linha. É interessante que saia só vapor aqui. Então essa câmara de desacoplamento líquido-vapor, ela pode ser instalada em um trocador casque-tubos, certo? Bocais aqui. Olha os suportes, né? O berço dele. Olha olha o tamanho desse trocador casque-tubos. Enorme. O tamanho de uma carreta, tá vendo? Tá? Este aqui também é um refervedor ou reboiler, né? Por que eu sei que é? Por causa dessa lombada que ele tem aqui, tá? Essa lombada, veja que o cabeçote, esse cabeçote aqui, ó, ele não é instalado exatamente no meio, centralizado no mesmo eixo, né, do casco. Existe um desalinhamento aqui, certo? Para criar essa lombada. Essa lombada funciona como uma zona de desacoplamento líquido-vapor, da mesma forma que este aqui, certo? Que esta câmara aqui. Só que essa câmara, vamos dizer assim, entre aspas, é interna ao trocador, tá? É bem interessante aqui esse modelo, certo? E é um equipamento de grande porte esse. Olha outro aqui, ó, também um trocador gigante,
né? A razão de aspecto dele é um tanto incomum, no sentido, a relação de aspecto, ou razão de aspecto, né? Diâmetro, comprimento, tá? Ele é muito comprido, esse trocador aqui, vejam, é um trocador também gigante, do tamanho de uma carreta, né? E a estrutura dele, o suporte aqui também, ó, até indica que ele é instalado formando uma bateria, né? Um sobre o outro. Pode ser instalado um outro trocador desse em cima, um sobre o outro aqui, tá? Não sei se é esse caso exatamente, mas a forma como o suporte foi construída é um indicativo. Aqui embaixo nós temos uma série, né, de trocadores gêmeos. Vejam, vários trocadores aqui, ó. Trocadores também de porte razoável, grandes. Não tão grandes quanto esses dois anteriores, mas aqui nós temos trocadores grandes também, de grande porte, né? E trocadores iguais. Eles podem ser instalados em série ou em paralelo para realizar um dado serviço. Esse modelo aqui é bem interessante, pessoal, porque aqui nós temos um casco e tubos também, tá? E nesse trocador vocês podem ver uma estrutura bem chamativa, vamos dizer assim, né? Esse anel aqui, ó, essa lombada aqui, tá? É uma junta de expansão, essa lombada, certo? Ela pode ser usada para compensar a dilatação térmica diferenciada entre os tubos e o casco, certo? Lembrem que os tubos ficam fixados num disco, né, numa chapa em forma de disco, aqui nas extremidades, que são os espelhos, e se os tubos se dilatarem mais do que o casco, do que o tubo do casco, ele vai forçar esses espelhos, tá? E os espelhos vão tracionar o casco, né? Tracionar o tubo do casco. Esse tracionamento pode levar ou a ruptura, né? A ruptura do casco mesmo, ou dos espelhos, ou pode levar ao envergamento dos tubos, do feixe de tubos, certo? Os tubos podem envergar mesmo, ficar curvos, né? Como se fosse um macarrão retorcido, certo? E aí essa junta de expansão funciona como uma mola, um tipo de mola que ao se formar, né, uma pressão, uma tensão aqui nesse cabeçote e no outro cabeçote, a junta de expansão vai ser esticada e ela abre e alivia, né, o esforço nos cabeçotes, tá, ou nos espelhos. Essa foto aqui é bem interessante para vocês notarem, ó, que existem diversas conexões em um trocador, né, em um casque-tubos, não só casque-tubos, né, o grampos também, mas aqui nós podemos ver no detalhe várias dessas conexões, estão vendo aqui, ó, essa, tá? Aqui embaixo também, ó, certo? Veja que existem conexões em vários pontos do equipamento, tá? Essas conexões podem ter diversas utilidades, né? Algumas delas são ventilação, normalmente no jargão industrial a gente chama de vent. Outras são drenos, certo? Outras são poço de termômetro para instalar termopar. Outras são ponto de instalação de manômetro. Outros são pontos de retirada de amostra, certo? Então existem várias conexões com finalidades diferentes. Tá? Podemos afirmar algumas funcionalidades dessas conexões aqui, por exemplo essa. Ela está no topo do trocador, tá? Por que eu sei que é o topo? Porque o pezinho dele está aqui, ó, o suporte. O berço dele está aqui embaixo. E a norma construtiva, nós vamos falar dela, tá? A norma construtiva internacional mais usada, que é a norma TEMA, TEMA, ela determina que os pontos mais altos do trocador devem possuir ventes. Então eu sei de cara que isso aqui é um vente, tá? Aqui é um vente, aqui também é um vente, vente ou ventilação, você pode chamar assim. Aqui, e também a mesma norma determina que os pontos mais baixos devam possuir drenos. Então tem dreno aqui, tem dreno do outro lado, a gente não está vendo, mas tem, certo? E aqui também eu quero falar dessas peças de furo circular que vocês estão vendo aqui, ó.
são olhais, esse aqui é chamado de olhal, tá? E os olhais são pontos de içamento, tá? Quando você vai, lembre que um equipamento desse pesa toneladas, né? E como é que você vai transportar? Você vai ter que levantar esse trocador, né? E se for desmontar aqui e tirar esse cabeçote, você vai ter que desmontar e tirar esses parafusos e elevar, né? E suportar o peso, né? Aqui são centenas de quilos só esse cabeçote. Como é que você vai suportar? Você pega o gancho do guindaste ou da grua e bota aqui, ó, nesses olhais. Então, em vários pontos do equipamento são instalados olhais para levantar, né, para içar o equipamento. Olha um outro refervedor aqui, tá, o reboiler, né? Esse é do mesmo tipo do anterior, possui aqui uma região, né, uma câmara de desacoplamento líquido-vapor, estão vendo? Aqui em cima, essa parte de cima, os tubos vêm até aqui mais ou menos, ó. Os tubos vêm só até aqui mais ou menos, e aqui dentro é uma zona vazia, né, onde vai ter vapor saindo, vapor se formando e saindo, arrastando o líquido volta a cair devido ao espaço vazio, né? Se houver esse espaço vazio, a velocidade do vapor será reduzida e a velocidade de arraste sobre as gotas de líquido será reduzida e o líquido retorna. Se o espaço for muito pequeno, a velocidade do vapor é alta e o vapor carrega as gotinhas por aqui, ó. Carrega e vai para a tubulação de vapor. Ou a tubulação de vapor ou uma torre de destilação, por exemplo, né? Vai ter retorno ali nessas gotículas. Repare aqui a altura, né, do suporte desse trocador. É bem peculiar, né, essa altura aqui, não é tão comum, um pé tão comprido. Olha esse. Temos aqui também um refervedor, tá? Do mesmo tipo do anterior. Repare a excentricidade do cabeçote e do casco. Olha a lombada aqui, tá vendo? Ó? A lombada, o suporte. Repare os bocais são direcionados para lados opostos aqui, tá? Um trocador também grande, de porte razoável esse. Aqui nós temos um close, né, de um trocador aberto, um casque-tubos aberto. O feixe parcialmente sacado, parcialmente removido. O feixe aqui, ó, ele está puxado para fora, está parcialmente para fora, certo? Posso chamar a atenção também aqui para essa calhazinha que vocês estão vendo aqui em volta do espelho, né? Do espelho do trocador. A junta de vedação é colocada bem por aqui, o O-ring, tá? Vamos em frente. Nessa foto vocês veem aqui um trocador mais aberto, né, mais desmontado. O feixe dele já está quase todo sacado para fora do casco, né? Podem ver o cabeçote aqui de lado, ó, o cabeçote desmontado e posto aqui de lado, o cabeçote frontal, possivelmente é o frontal. Pelo jeito aqui, esse cabeçote aqui é o frontal, tá? E ele é instalado aqui na frente, tá? Olha esse trocador, pessoal, também é um casque-tubos. Eu sempre mostro esse trocador na aula para vocês verem que existem coisas bem esquisitas, né? Equipamentos bem esquisitos, certo? Mas é um tipo de casque-tubos esse trocador, ok? Por alguma razão, o engenheiro que o projetou, ele usou, né? Foi obrigado a usar uma razão de aspecto pequena, vamos dizer. É um trocador aqui, colocando entre aspas assim, gordo, né? Um trocador gordo, porque você vê que o diâmetro dele, ó, é muito grande comparado com o comprimento, ou o contrário, o comprimento dele não é tão maior do que o diâmetro, tá? Há razões para se projetar um equipamento assim, e a principal delas que pode ter levado a isso é o espaço de planta disponível e a interferência de espaço com outros equipamentos. O local onde o trocador vai ser instalado, né, você tem que pensar nisso. Por exemplo, um trocador de calor usado num reator nuclear de um submarino. O tamanho dele, a geometria dele, a razão de aspecto dele vai levar em conta esse fato, né, dele ter que caber
dentro de um submarino que tem espaço altamente limitado, né? O espaço em um submarino vale literalmente ouro, né? Em termos de custo. Tá? Então veja, esse trocador aqui, ele é um trocador tão largo, né, tão gordo assim, que foram instalados, né, anéis de distribuição de fluxo em torno do trocador. Então vejam, esses anéis aqui, ó, esse e esse, ó, eles transportam fluido para dentro e fora do trocador. Ao invés de ter um único bocal para fazer isso, o que geraria um problema severo de má distribuição de fluxo, tá? Foi instalado aqui um anel, e aí esse anel distribui o fluido de processo em torno do trocador inteiro. Tá? Uma solução bem interessante para esse equipamento. Essa aplicação industrial aqui também é bem peculiar e é até um tanto comum. Nessa foto aqui no detalhe, ó, nós temos, o que nós estamos vendo aqui é uma torre em pé. Estamos vendo aqui um pedacinho aqui da torre, é um cilindro vertical. E cravado aqui na base da torre nós temos um feixe de trocador casque-tubos. Aqui é o cabeçote. E o tubo está lá por dentro dessa coluna vertical aqui, certo? Nesse feixe de tubos é passado o vapor que vai borbulhar o líquido lá dentro da torre, tá? Para produzir vapor. Então é um refervedor interno, né? Um refervedor embutido na torre. O projeto, o dimensionamento desse feixe não é complicado, na verdade é da forma que vocês vão aprender a fazer, tá? O dimensionamento. O que vai mudar é o HDI convecção externo, mas a forma de projeto vai ser, o método de projeto vai ser o mesmo, com alguma pequena adaptação, certo? Olha aqui, nós temos uma bateria de trocadores casque-tubos. Eles estão sem os cabeçotes, mas sem as tampas aqui, ó, dos cabeçotes. O espelho está exposto, mas claro que quando eles estão montados por completo, nós teremos aqui as tampas, tá? O interessante nessa foto é que eles estão empilhados, instalados aqui de maneira empilhada, um suporte sobre o suporte de baixo, tá vendo? O suporte de cima sobre o suporte de baixo. E repare que o suporte, né, dos trocadores inferiores, ó, eles têm, né, o ponto de apoio tanto em cima como embaixo, tá vendo? Por isso que aquele trocador verde gigante lá na carreta, no slide que eu mostrei anteriormente, ele possivelmente será instalado na forma de uma bateria, devido a essa estrutura superior aqui do suporte, né, que serve de apoio para o trocador acima. Bem interessante também esse feixe. Aqui nós temos um feixe de tubos, tá? É um feixe de um condensador. Não deixa de ser um trocador casco e tubos, porém o casco desse trocador aqui vai ser uma caixa. Não será um tubo de seção circular, não. Será uma caixa, tá? Porém, o escoamento, o padrão de escoamento, a forma de projeto, o cálculo dos coeficientes de convecção, nós fazemos o cálculo da mesma maneira que realizamos para um trocador de casco e tubos com casco tubular, com casco circular. Nesse caso aqui o casco será uma caixa, certo? Também haverá um cabeçote aqui, ó, instalado aqui na frente, né, responsável pelo direcionamento dos fluidos no interior dos tubos. Ok? Vamos em frente. Muito bem. Essa figura ilustra, né, o movimento dos fluidos de processo dentro do trocador. Então vamos ver aqui, a carcaça do trocador e o cabeçote está feita transparente, né, nessa ilustração. E aí nós podemos ver o padrão de escoamento dentro do trocador. Tá? Vou começar por aqui. Ó. Veja aqui o fluido dos tubos. Repare que o fluido dos tubos é inserido no cabeçote, certo? Esse aqui é o cabeçote frontal do trocador, tá? É o ponto de entrada nos tubos. Há outros componentes que diferenciam, né, o casque-tubos de outros modelos de trocadores de calor, por exemplo, as chicanas, né, o próprio formato, né, do cabeçote, mas vou comentar em detalhes mais na frente. Aqui eu vou só dar uma pincelada, certo?
Então o fluido ele é inserido aqui por esse bocal, né? Não é possível para o fluido passar direto e sair aqui nesse outro bocal devido a esse anteparo que está instalado aqui no meio, né? É uma divisão de cabeçote, uma partição de cabeçote. Então essa partição é vedada aqui, ó, contra as paredes do cabeçote, e o fluido não tendo para onde ir, ele vai ser obrigado a entrar nos tubos, certo? Então o fluido interno ele entra aqui nos tubos, ó, percorre aqui o trocador, faz a volta aqui, ó, lá no cabeçote posterior, que nesse caso aqui são meras curvas nos tubos do feixe. Então nós temos curvas em U, por isso que esse feixe é chamado de tubo em U, né, formato de U, letra U. Então o fluido faz a volta aqui, ó, e vem e retorna para o cabeçote frontal e sai, certo? Portanto, pessoal, o fluido interno aqui, ó, ele passou dentro do trocador, vamos dizer assim, ele passou, considerando uma extremidade e a outra extremidade, ele passou uma vez, voltou e passou duas vezes. Então nós temos aqui um trocador de duas passagens nos tubos. Vão guardando aí, porque esse tipo de informação ela é importante tanto no dimensionamento como na análise do trocador, tá? E esse número de passagens ele é decidido pelo engenheiro. Vamos ver agora o fluido do casco, né? O fluido externo, o fluido que circula, que passa externamente aos tubos, tá? Então nós temos aqui, ó, o fluido externo, ele vem, faz uma volta aqui, ó, outra volta e sai, ok? Então o fluido externo aqui ele não consegue ir direto para o bocal de saída, porque dentro do trocador são instaladas essas placas aqui, ó. Essas placas são chamadas chicanas, e as chicanas desviam o fluxo, né, do líquido ou gás. Pode ser líquido ou gás aqui, tá? Nesse caso aqui, desse trocador, é interessante ressaltar que há uma certa falha construtiva aqui, uma falha de projeto, porque esse trocador, nesse trocador, o caminho percorrido por esse fluido aqui não será exatamente esse como desenhado na figura, tá? O fluido aqui, ele tem o caminho preferencial direto de saída, tá vendo? Ó? Ele não vai fazer essa curvinha aqui. O projeto correto desse trocador seria com uma chicana a mais. Ele teria que ter uma chicana a mais aqui para poder provocar esse desvio final do fluido de processo antes de efluir pelo bocal do equipamento, tá? Do jeito que esse trocador está construído, existe uma zona morta muito grande aqui, uma zona de estagnação. E aí a presença dela causa uma degradação da eficiência do equipamento. A performance dele cai, a carga térmica trocada cai. Ok? Uma outra ilustração aqui do caminho dos fluidos, né? Em verde nós temos aqui o fluido interno, ele entra aqui, ó, no bocal, escoa aqui por dentro, faz a voltinha aqui no cabeçote, passa por dentro dos tubos e sai. Em amarelo nós temos aqui o fluido externo, ele entra aqui, ó, passa por fora dos tubos e sai aqui.